Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem. Deixa eu colocar aqui, nós vamos falar hoje do Pacto Global, dos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Isso está no concurso, no edital do concurso para o TJM. O que eu fiz? Eu entrei no próprio link que o edital do concurso traz pra gente. E aí olhando, em primeiro lugar, eu acho que faz parte da didática de um professor bom, e aí você julgue, né? O que é ser um bom professor, mas faz parte da didática do professor olhar para um conteúdo e, por mais simples que ele possa parecer, tentar extrair dali questões de prova, tá? Então eu acho que esse é o meu papel aqui, esta é a minha função aqui, tá? Então olha só, coloquei aqui no site, tá lá, pactoglobal.org.br/10-princípios, e aí veja só, o próprio site já traz aqui para você, né? Então, antes de qualquer coisa, né? Isso aqui, olha só, o Pacto Global advoga 10 princípios universais derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. As organizações que passam a fazer parte do Pacto Global comprometem-se a seguir esses princípios no dia a dia de suas operações. Então vamos lá, coisas importantes, né? É um pacto feito decorrente ou em decorrência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Feito onde isso? Na ONU. Tá? Então, eu quero que você, antes de qualquer coisa, independente da opinião que você tenha sobre a ONU, ela é de esquerda, ela é comunista, ela é. Cara, esquece isso pro seu concurso. Só porque assim, eu tô falando isso porque tem malucos, gente maluca suficiente nesse mundo para achar qualquer coisa de qualquer assunto. E não cabe a mim fazer qualquer julgamento sobre isso. Eu quero que você passe no concurso, só isso. Ah, professor, mas eu não gosto da ONU, eu acho que a ONU tem um plano maquiavélico para. Cara, deixa isso de lado. Estuda isso aqui e use isso aqui para o seu concurso e fim, tá bom? Depois você vai filosofar tal, mas com dinheiro no bolso, tá? Empregado, com o seu nome lá como servidor, tá? Por favor. Então, eu discordo da ONU, tá bom, beleza, mas estuda isso aqui para você passar no concurso. Então veja só, quais são esses 10 princípios deste pacto global feito pela ONU? E veja, você vai perceber que muitas coisas aqui são muito fáceis de você entender. Então olha só, o item 1. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Então veja só, apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Então isso tem a ver com direitos humanos. Até no próprio site você vai perceber que existem algumas coisas que estão na caixinha de direitos humanos. Existirão algumas coisas que estarão na caixinha de trabalho, algumas coisas que estarão na caixinha de meio ambiente e algumas de anticorrupção. Então veja só como fica fácil, né? As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Veja, só faço uma observação para você, né? Os direitos humanos, eles são historicamente alvo da evolução da própria humanidade. Então, os direitos humanos, não precisa anotar isso, tá? Mas os direitos humanos, conforme o tempo passa, eles vão evoluindo, né? Eles passam por questões que estão na nossa própria Constituição, como vida, igualdade, segurança, liberdade, propriedade e assim por diante. E existem outras coisas que vão se acrescentando ali, a dignidade, a liberdade que a pessoa tem de ser o que ela quiser ser, de fazer o que quiser fazer, de ser respeitada por isso, de professar uma religião ou até de não professar uma religião. Tudo isso precisa ser respeitado, tá? Então, as empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos. O item 2 também de direitos humanos, assegurar-se de sua não participação em violação desses direitos. Ou seja, imagine o seguinte, imagine que você tem uma organização que sabe que existe, sei lá, tráfico de pessoas, que é uma violação a direitos humanos, né? Então você não pode participar disso. Esse é o ponto, tá? Então, primeiro, respeitar a proteção de direitos humanos internacionalmente, assegurar-se de sua não participação, ou seja, eu respeito o que já existe. E outra coisa, eu me posiciono dizendo o seguinte, eu não vou fazer parte de qualquer coisa que viole direitos humanos. Esse é o ponto, tá bom? Ah, professor, mas direitos humanos é só para bandido. Cara, esquece isso aqui, tá bom? Então, nem venha falar esse tipo de coisa aqui que não é o tema aqui da aula, tá bom? Tô deixando bem claro isso para você, tá?
Na parte de trabalho, são aqui 4 itens. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Ou seja, as empresas devem estimular a associação. O que é a associação? A associação dos empregados, né? E o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Aqui no Brasil você tem o acordo coletivo de trabalho, você tem a convenção coletiva de trabalho, e as empresas elas devem sim apoiar tudo isso. Tá? Então veja, que coisa estranha, né? Aí você até pode falar, pá, mas isso aí é coisa de sindicalista, tal. Não, na verdade é um direito humano, basicamente isso. Além disso, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório também é um princípio. Olha, vamos eliminar trabalho forçado, trabalho compulsório, né? Quase que um trabalho escravizado, né? Além disso, a abolição efetiva do trabalho infantil. E claro, quero que você entenda aqui, e você que está estudando direito constitucional, você sabe disso. É possível o trabalho de uma pessoa menor de 14 anos, menor de 18 anos a partir dos 14 na condição de aprendiz. O que se pretende aqui de abolir o trabalho infantil é você colocar uma criança de 12 anos, de 10 anos para trabalhar numa tecelagem, por exemplo, para trabalhar numa carvoaria. Esse é o ponto, tá? Então, abolição efetiva do trabalho infantil. Eliminar discriminação no emprego. Discriminação aqui, discriminação quanto a pessoas com deficiência, discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação com relação a salários que são por vezes diferentes, né? Por isso que fazer concurso é muito bom, porque todo mundo vai ganhar a mesma coisa, né? Todo mundo que passou tem o mesmo mérito e vai passar a ganhar a mesma coisa. Então não tem diferença de homem e mulher no serviço público, né? Pelo menos para o salário inicial, tá? Então esse é um ponto importante, tá? Aí no outro caixotinho, o meio ambiente. As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, ou seja, prevenir questões ambientais que possam surgir de problemas, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental. Então, aqui nessa questão de responsabilidade ambiental pode estar a diminuição de poluentes, pode estar a separação seletiva do lixo e assim por diante, porque são iniciativas para maior responsabilidade ambiental. Além disso, incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Então aqui, por exemplo, poderia ser o carro elétrico, poderia ser alguma coisa que emite menos poluente, tá? Então, isso seriam as diretrizes na área do meio ambiente. E para finalizar, uma diretriz anticorrupção. As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Então, extorsão, estou exigindo alguma coisa de você para eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Veja, então, isso é um ponto que deve ser combatido. E também a propina. Tá? Então a propina, o suborno, né? Até isso eu lembro lá do Chaves, né? No episódio do Chaves, com o julgamento do Chaves com o Seu Madruga lá, que era o advogado de defesa dele e tal, que era a peita. É um nome estranho, né? Mas propina poderia também ter o nome de peita. É um nome estranho, mas tudo bem. E de fato é um nome que existe, né? Tem lá no episódio do Chaves e é um nome que de fato existe. Então, amigos, a gente verificando aqui este pacto global, coisas que você precisa saber, né? Isso veio da ONU, isso tem um fundamento, que é qual? De que todos os lugares isso possa ser atendido. Ah, professor, mas tem país que ainda não segue, aqui no Brasil mesmo nem tudo isso é seguido. Tá bom, mas é um objetivo. Isso aqui é como se a gente estivesse cantando lá a música do Imagine, do John Lennon, sabe? Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, sabe? Basicamente aquilo, né? Por quê? Porque aqui são pontos que talvez você não consiga alcançar agora, mas são pontos aí de utopia, mas que devem ser buscados, tá? Então, dentro da diretriz dos direitos humanos, é isso. Proteger direitos humanos e não participar de qualquer outra coisa que viole direitos humanos. Na parte do trabalho, vamos incentivar que haja associação, que haja negociação coletiva, que não se tenha mais trabalho forçado ou compulsório, então aqui poderia ser o trabalho escravo, inclusive, o trabalho escravizado, abolir trabalho infantil, eliminar discriminação no emprego, e aqui discriminação entenda todo tipo de discriminação racial, de gênero e assim por diante, de pessoas com deficiência e tudo mais, apoiar a prevenção com relação a desafios ambientais, maior conscientização, maior responsabilidade ambiental, desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis e aí, claro, combater a corrupção, tá bom? Então, a pergunta que poderia estar na sua prova, e veja, não imagino
sendo bem claro para você, não imagino que uma pergunta sobre isso fosse uma coisa assim muito difícil. O que poderia estar, né? Poderia estar dizendo o seguinte: você poderia ter uma pergunta, eventualmente perguntando quais são os 4 eixos. 1, 2, 3, 4. Quais são os 4 eixos do Pacto Global? Com os 10 princípios universais. Quais são os 4 eixos? Primeiro, direitos humanos. Segundo eixo, trabalho. Terceiro eixo, meio ambiente. E quarto eixo, anticorrupção. Então, me parece que uma pergunta assim realmente inteligente para um concurso poderia ser essa: quais são os 4 eixos, ou quais são os 4 vetores, quais são as 4 grandes áreas do Pacto Global? E aí você vai se recordar: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Tá bom? Então, não me parece que os 10 itens em si fossem ser perguntados. Mas o que me parece que poderia estar numa pergunta é: quais são os 4 eixos? Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e tecnologia. Não, é anticorrupção. Tá? Então, tô dando a título de exemplo porque uma pergunta inteligente de concurso poderia se dar neste assunto aqui. Tá bom? Desta forma. Tá bom? Com isso, considero aqui como dado este pacto global. Só guarde isso: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, tudo que se relaciona a isso está dentro desse pacto global, feito como uma consequência das atividades das Nações Unidas, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos. Esse vídeo é usado para o TJM. O concurso está aí, daqui a pouco vai acontecer o concurso e eu queria fazer um convite para você. Existe um link aqui embaixo, profdoneri.com.br. Queria que você entrasse nesse link, se inscrevesse para uma aula que eu vou dar no dia 13 de agosto. Hoje eu estou gravando aqui dia 3 de agosto, então daqui a 10 dias esta aula vai ser dada com um objetivo muito claro de indicar para você formas inteligentes, boas formas de você ainda conseguir estudar para o concurso tanto do TJM como para o oficial de justiça. Eu não sei se você vai fazer só o TJM, se você vai fazer só o oficial de justiça, se você vai fazer os dois, mas eu acho que independente disso, estar inscrito neste dia para esta aula vai trazer, na verdade, para você um benefício de enxergar as coisas com um pouquinho mais de amplitude sobre como você pode estudar de fato, de modo efetivo, quando tem-se pouco tempo para estudar, tá bom? Então, eu gostaria muito que você se inscrevesse lá. Gostaria muito também de pedir que você, depois que se inscreveu lá, colocou o seu e-mail, você depois entrasse no grupo do Telegram, tá bom? Porque por vezes eu vou colocar lá algumas coisas diferentes do que estão aqui no YouTube, tá bom? Eu agradeço muito a você que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!